Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a epiconscienciologia dentro da evoluciologia, que é a ciência aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, sistemáticos, técnicos, teáticos ou pesquisas da qualidade, da condição ou do caráter da consciencialidade, ainda completamente desconhecida ou inalcançada pela humanidade terrestre atual, da consciência livre, ou seja, o estudo da CL e do novo patamar evolutivo obtido pela mesma quando vive sem o psicossoma, manifestando-se diretamente pelo mental soma o tempo todo. O ponto extremo das pesquisas conscienciais humanas, a escala evolutiva das consciências, as pesquisas da condição máxima da soltura mental somática, os estudos da libertação definitiva da matéria, o infinito evolutivo, a eliminação prática da prosêmica, a omnivisão extrafísica, as pesquisas da desativação do paracérebro. O paracérebro aqui, a gente está falando, do ponto de vista dele ser o reflexo do cérebro humano. Porque, se nós falarmos em paracérebro grandão, seria a consciência em si. A vida ininterrupta na cosmoconsciencialidade. As investigações da ageneticidade. Agora, ó, uma expressão aqui para você, Arlindo. A paraprocedencialidade. Quer dizer, uma pessoa que ela não tem noção do processo da procedencialidade, da procedência que ela tem. Ela não tem isso. As pesquisas avançadas da amorfia. O desapego final à tudologia materiológica. Agora, nós falamos aqui também no detalhismo, por exemplo, eu vou ler duas coisas do detalhismo. O quarto nível evolutivo do princípio consciencial, além do nível botânico, zoológico e humano. Os paradoxos da epiconscienciologia para quem vive ainda enredado a intrafisicalidade crua. A epiconscienciologia começa, obviamente, a interessar mais as consciências a partir do ser desassediado, permanente, total, desperto, em função da evolução pessoal. Você já abriu espaço mental somático para abrigar a hipótese de tentativa da epiconscienciologia? Desde quando? Agora, esse verbete é 1236, 4 páginas, 48 logias e 6 máximas. Está certo? Tem 7? Ah, sei, esse aí você colocou. Ah, ok, está certo. Pode ser, né? É uma hipótese. Agora aqui, pergunta. O senhor poderia abordar a diferença entre os conceitos de mega-pensene, max-pensene e hiperpensene? Olha, max-pensene é aquele pensene máximo da pessoa, aquilo que ela conseguiu. O hiperpensene é quando ela consegue acrescentar alguma coisa a esse max que ela alcançou. Agora, o mega-pensene é o pensene maior, aquele que amplia. Por isso que a gente fala o mega-pensene trivocabular, quando a gente pega 3 palavras e faz uma síntese. Pode explicar o conceito de soltura mental somática? Quais os fatores indicativos para avaliar nossa condição de soltura mental somática? O que indica para desenvolvê-la? Olha, a soltura mental somática é essa da consciência livre. Nós, às vezes, temos algum arremedo disso, que a gente chama de extrapolacionismo, quando a pessoa tem uma projeção de corpo mental puro, isolado. Isso aí já dá o problema da soltura mental somática que está começando. Agora, quem tem já, que está começando, bem evidente, é quem já passou pelo fenômeno da cosmoconsciência, que aí há uma ampliação do processo. Agora, para chegar lá, é fazer todas essas técnicas e seguir toda essa melhoria da vida através de bons hábitos e rotinas úteis dentro da cosmoética. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é o código pessoal dela, de cosmoética. Já tenho 6 meses e alguns dias de TENEPS. Estou usando um protetor de ouvido, pois às vezes o barulho externo me incomoda. Está errado. Protetor de ouvido só vai piorar os seus processos sinaléticos.
Tenho observado que ouço o batimento do meu coração. É lógico, não pode você espremendo a orelha, só o pavilhão da orelha já dá para fazer isso. Você vê, tom, 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 tom. Você vê, tom, 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 tom. Isso aí tem, juntamente com os zumbidos do ouvido. Mas essa semana eu ouvi outro batimento que não era o meu. Às vezes tenho pesadelos, coisa que não me acontecia. Rostos muito feios têm se mostrado a mim e uma sensação de que estou sendo observada. Vejo o semblante da pessoa, é muito bonito e parece ser evoluída, pois passa uma sensação forte. Me sinto intimidada, pois o olhar é muito penetrante, como se estivesse devassando o meu eu. Pergunto, esse outro batimento pode ser de uma consciência? Você tem que levar para o laptop e anotar isso aí, que às vezes é o início do princípio do começo da sua sinalética pessoal. Os pesadelos nessa altura são normais? Não, depois de 6 meses já era para ter acabado. Isso aí pode ser que você esteja ainda precisando de assistência. A essa sensação, e essa sensação deve ser observada, é normal? Ou é minha mente pregando uma peça? Poderia, por favor, me dar uma ajuda? O problema todo é esse, anota tudo isso e vai vendo o que é. Agora, os pesadelos podem ter uma opção de coisa que pode estar acontecendo com isso. Observa a parte física que pode levar você a pesadelo. O que você tem comido, que hora que você está dormindo. Se você está preocupada na hora de dormir, isso tudo pode fazer evocação de processos de alteração da consciência, estado alterado da consciência, que vão dar pesadelo, dentro da onirologia. Na segunda página, segundo item da laboratoriologia, em qual IC está o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência? Olha, o laboratório da cosmoconsciência, aí é uma coisa difícil, mas você pode procurar a serenologia, por exemplo, é um laboratório para isso. Aqui no CAEC seria a pensenologia. O mais, né? Pois é, a IAC está procurando fazer um agora sério sobre isso. Agora, eu queria dizer aqui para vocês, para quem se interessar, segundo jantar do dançante da Cognops Foss. A IEC vai fazer no dia 25 de julho. É daqui um mês e daqui 5 semanas. É um sábado, horário às 19 horas. É no Iguaçu Resort Hotel, Avenida das Cataratas. Traje, passeio completo. Valor R$40 por pessoa. Primeiros 200 ingressos. Inclui jantar e bebida, água, refrigerante. Eu vou ver se eu vou aparecer lá para me ver isso aqui. Quero dizer para vocês que eu vou lá para ver se está tudo certo. Está certo? Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu estou aqui com o protótipo do que vai ser a nossa coluna na Gazeta do Iguaçu, que vai ter uma coluna lá, Consciência em Evolução, que todo mundo que está dando aula na Expo, lá do Shopping JL, eles vão escrever para essa coluna e vão escrever sempre. De modo que a pessoa dá aula lá e escreve no jornal. Tá certo? Agora, se alguém quiser ver, está aqui. Junho, palestras gratuitas, dia 20, etc. Isso aí deve começar e a Gazeta vai publicar isso aqui. Eu acho que é uma boa. Nós estamos começando a entrar na questão do jornal mais oficialmente. Agora, outra coisa que eu queria falar é o seguinte. No Journal of Conscienciology, se alguém estiver interessado, isso aqui teve uma pergunta ontem sobre a esclerose múltipla. E a Daniela Miari escreveu aqui, em 2007, em outubro, na página 113 a 128, sobre o padrão holopensene no tratamento da esclerose múltipla. Teve gente que estava perguntando. Então, quem perguntou sobre esclerose, veja, Journal of Conscienciology. Volume 10, número 38, outubro de 2007, edição em português. Se alguém quiser ver, está aqui. Pode falar. Aquela apara, né? É. O que eu achei próximo aqui é aprimorar, aí é isso, né? Aprimorar a procedimentalidade. No caso, é que a procedencialidade a pessoa não tem. Se ela não tem, é A, está sem. Então, veja, ela não tem, ela está longe dessa realidade. Agora, o que nós precisamos é da paraprocedencialidade autoconsciente. Então, mas aí é no sentido de
contrário que não tem. Para a procedência, mas não tem. eu dava a impressão que era de aparar, aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver com esse seu negócio de aparar. Quer dizer, contrária para a procedência, é isso. Eu entendi a... Mas, olha, vocês estão, então, caminhando para entender o que é a epiconscienciologia, que é o estudo da CL, é o estudo da condição da CL, da consciência livre, que é das coisas mais sérias que tem. O epi, geralmente, significa aquilo que está acima, está mais avante, maior, mais amplo, mais avançado, mais evoluído. Por isso que é epiconscienciologia, que isso aqui eu ainda não tinha trazido, a gente ainda não tinha falado sobre esse assunto aqui. Depois que você teve a experiência, né, de cosmoconsciência, você teve interesse em estudar CL. Você tem coisas de aprofundamento, de projeções, de experiências? Nada. É muito difícil, não. Eu tenho dificuldade com o transmentor, que é evoluciólogo. Para chegar na CL, ainda tem sereno, não? Mas você, então, todo o trabalho que você faz... As coisas que eu sei mais sério, eu tenho falado para vocês. Agora, eu faço algumas pesquisas que a gente vai trazendo aos poucos, igual esse verbete aqui. Ele é bem avançado, né? Esse verbete, por exemplo, o processo da amorfia, é um negócio sério para a gente estudar. Não ter forma, né? Um negócio sem forma. Pelo seguinte, devido aos mutantes. O mutante não consegue manter nem a forma que ele tem. Eles talvez sejam aqueles que estão mais longe, mais distantes, com um gap, entende, maior para a CL. Mas a outra polaridade também é amorfa. A amorfia. Pois então, mas veja, a amorfia, vamos entender. A amorfia, no caso deles aí, é a transfiguração da morfologia. Agora, a demorfologia, entendeu como é que é? Que é a deformação. Agora, na consciência livre, ela dispensa isso. Isso é outra coisa. Ela fica sem. Uma coisa é você não ter uma morfologia homeostática, sadia. Outra coisa é você não precisar nem dela mais. Então, a diferença entre mutantes que ela mantém o é equilíbrio enorme. sem a E forma. eu não quis colocar aqui para não chamar muita atenção, senão complica mais ainda, né? Que esse assunto já é difícil. No final das contas, a forma ajuda o equilíbrio, né? Porque ela consegue ficar sem a forma e com o equilíbrio, né? Agora, veja, acabar com a forma é o ideal. Eu falo isso desde lá do Projeções da Consciência. O ideal é a pessoa sair do corpo e esquecer que existe forma. Queria perguntar um negócio dentro da minha Agora, pesquisa. como é que você vai entender isso? Aí entra o consciencialismo, entra a história toda, é a mateologia. Dentro da minha pesquisa, que para mim é mateológica, assim, a concrescência do psicossoma com o mental soma. Eu posso... Lembra aquela discussão lá do paracérebro com o mental soma? Eu cheguei a uma conclusão, assim, que se o paracérebro, ele cresce junto, né? Ou faz o mental soma crescer, o psicossoma todo também ele vai se sutilizando, e quando você fala em perdão... Ele desaparece depois, não tem interesse. Pois é, ele se desaparece, porque vai para É igual do jeito que a gente dispensa e descarta o corpo, na hora que você dessoma. Que é uma bênção, né? Já pensou você ter que carregar isso? Tudo atrapalhado, velhinho aí? Eu não quero meu corpo comigo depois que eu dessomar, não. Eu vou deixar aí para cremação. Quer dizer, eu quero virar química, quero virar gás. Enfim, do pó você chegou, o pó você retorna, mas o certo não é isso. Do gás você veio, para o gás você vai voltar. Eu sempre falei, foi assim. Então, o processo de gás. A nossa vida nessa dimensão é um grande flato. Claro, agora veja, dentro da escatologia, eu tenho uma lógica danada. Não adianta vocês falarem que tem lógica. Entende? O que vocês são? São isso. Eu estou no meio, lógico, mas veja, vocês são isso. Já pensaram o que é que eu estou xingando vocês aqui com uma realidade terrível? E é terrível isso aí, a gente pensar. Agora, a gente pode pegar alguns elementos comprovantes, ou de comprovação, ou probantes, como diz o cara. Por exemplo, aquele negócio do cara que na hora que está fazendo uma cirurgia,
né? E pega fogo no bisturi elétrico. Combustão. Mas fala. Você estava comentando da polaridade mutantes e CL. O elemento comum aí, então, é o processo emocional, que a CL já dispensou o psicossoma e já está... Aí, então, a forma é um processo que diz muito respeito à emoção. Agora, é muito engraçado. Existe aquela crença popular que a pessoa, de um dia para outro, fica com o cabelo branco, que recebeu um choque. Isso tudo é problema da emoção, mas isso não é bem isso aí que ocorre. Mas uma pessoa, por exemplo, às vezes, ela recebe um choque, ela é dispensada, aquela mulher é dispensada pelo homem, pegou a mulher e fugiu com ela. Você vai ver no outro dia, a mulher envelheceu 10 anos. Tudo é emoção. A morfologia dela foi para o espaço. Agora veja, isso aí eu tirei muito partido nas minhas coisas dentro da cosmiatria e o processo Sakurai. Foi por isso que meu negócio deu certo. Então eu levantava o ânimo, principalmente das mulheres, a paciente que está muito agitadinha do ponto de vista de emoção, eu levantava tudo, tirava as rugas. E outra coisa, agora você vai melhorar seu porte. Então ensinava como fazer com o cabelo, estudando o problema do cabelo. Porque o Brasil está cheio de gente doida, né? A mulher está com a cara desse tamanho, a cara de abóbora daquelas de Halloween, desse tamanho. E ela pega o cabelo e não aumenta mais. Então, essas coisas todas eu procurava. Olha aqui, há um problema de estética, o processo sério é esse. Veja bem como é que é Hollywood. Mas o Brasil, por exemplo, eles não entendem isso. Certas mulheres sempre deram conta. Então eu falei assim, não vai à praia, que você está piorando sua pele, a situação toda essa, não adiantava nada. Chegou a um certo ponto. Esse também foi um dos motivos que eu fechei meu consultório 3 anos depois, não dava. Agora, o povo não quer, se não segue o que a gente observa com toda a lógica baseada em fatos, você fica ali falando no vazio, no deserto. Outra coisa que você comenta é a questão do gênero, que acho que tem relação com essa maturidade. Tem devido ao processo de hormônio. Pois é, mas aí quando... O problema do hormônio na mulher, ele age mais do que no homem, eu acho. Eu acho que, entende, o estrogênio não é fácil. E outras coisas, a prolactina. Sim, eu, para mim, por exemplo, esse negócio de prolactina tem muita influência nesse câncer de mama. Tem muita coisa nisso, isso ainda não foi bem explicado, não. Tem vários tipos de câncer que tem receptores. Por isso que eu falo esse negócio, por exemplo, o povo que tem mioma, devia cortar isso fora, não brinca com essas coisas. Entende? Isso já é um alerta, já é um sinal de alerta, já está mostrando. Pois é, o negócio não é fácil. Mas eu digo assim, Valdo, você fala que a CL, ou melhor, a consciência não tem sexo, e a CL seria uma comprovação disso. Então, enquanto a gente ainda não lida bem com esse processo de mudança de gênero, é porque precisa voltar. Então, isso tem relação também com a morfologia. Tudo que mexe com gênero está mexendo com a morfologia. Então, por exemplo, homossexualidade, lesbianismo, transexualidade, tudo isso ainda é muito primitivo. Agora, você veja o primitivismo. Eles faz uma parada gay, tem milhões de pessoas em São Paulo. Você está entendendo? O povo não tem noção disso. Eles não olham as instruções de uso do corpo, quer dizer, a sua consciência é superior ao corpo. No entanto, eles estão escravizados ao corpo, escravos do corpo. Entende o que quer dizer? Agora veja, é um processo de forma. Agora, outra coisa muito séria, se você for observar. A arte é baseada em quê? Na emoção. Não, não é. Na forma? É na forma. Presta atenção, gente, a morfologia. Agora, o que é a beleza? A maioria do povo que fala em beleza não é a forma? Não é um processo de forma? Por exemplo, o que é a beleza plástica que eles falam? É justamente isso. A cirurgia é plástica. Presta atenção. A cirurgia reparadora. Para colocar o quê? A morfologia, a plástica. Agora veja, aí ninguém está falando em funcionalidade, não. Está falando em morfologia. A funcionalidade, ela entra depois, não vem com essa. Vocês estão começando a entender, então? Por isso que eu falo, a arte subserve o abdominal total, a maioria de tudo que tem aí. Agora, o pior, vamos falar agora na arte científica. Por exemplo, a arquitetura. Na hora, por exemplo, que o arquiteto coloca a forma bonita
e ele coloca a imaginação dele na morfologia e não olha nada por dentro, como é que vai entrar o vento, o calor, a iluminação lá dentro, como é que a pessoa vai se sentir lá, ele não viu, ele viu a morfologia, mas não viu a fisiologia, a funcionalidade não foi vista. Você está começando a entender? Ah, lógica, gente, tudo baseado em fatos. Agora, eu, por exemplo, no meu consultório, eu levantava o ânimo da pessoa e mostrava para ela, o seu problema é de forma, você tem que superar isso aí, dá um jeito. Aqui, ó, sua apresentação já vai melhorar, que é a força presencial. O que é a força presencial? É isso. Mas não adianta, se não tiver energia no porte da pessoa, que seja correto, mas de energia não resolve nada. Mas seria a junção da morfologia com o processo da estética, até certo ponto, né? Se puder conjuntar. Agora, veja, a conscienciologia vem explicar isso tudo. Agora, depois, se você pegar, por exemplo, aquela explicação da hipótese lá do serenão, que ele é que ampliou o cérebro da pessoa, você vai começar a entender o negócio do paracérebro. Por quê? Para colocar esse cérebro tão bom, alguém já usou o cérebro, por causa do processo da genética. E outra coisa, já fizeram isso de propósito. Ele já estabeleceu o DNA, etc., com as coisas todas, para aquilo seguir na tramitação daquela rede de reações. Entende como é que é? É o processo da sequência. Sequência de reações do problema genético. Agora, ó, se a gente pudesse juntar essas pontas todas para expor, para o povo entender, isso seria o ideal. É o que vocês têm que fazer com o tempo. Porque isso aí tem que bater demais nas teclas. Eu venho falando isso faz 50 anos. A maioria entra aqui e sai aqui. É muito difícil o povo admitir isso, porque cada pessoa quer usar o seu interesse no zeitgeist, quer dizer, no aqui e agora, no seu momento evolutivo. Ela não quer saber o que já aconteceu ou o que vem na frente. Ela quer desfrutar o hedonismo do momento evolutivo. Aí dá tudo para trás. Esse movimento que o senhor falou agora, do serenão para que deixou, né, na genética da gente, não, do serenão deixando na genética. Esse movimento do serenão por o vírus, que aí eu raciocino melhor um pouquinho. O que eu estou com dificuldade de raciocinar é o outro movimento que o senhor falou para mim. Lembre-se bem, eu falo assim, o cérebro é a sua consciência. Agora, o cérebro é a consciência do princípio consciencial. Isso que a gente chama cérebro. Vamos tomar o cérebro numa abordagem mais ampla. Então, por exemplo, o vírus já tem um cérebro. Agora, quem é que tem o maior cérebro que nós conhecemos, que a gente pelo menos tem a hipótese? É a CL. CL para mim. Acabou. Por aí você vai entender. Agora veja, o que é que perturba mais a gente? É o subcérebro. Por que o subcérebro? Por causa da emoção. Por que emoção? Por causa da psicomotricidade. E por que a psicomotricidade, no caso? Por causa da psicossomaticidade. Enfim, o cérebro do psicossoma é o pior que tem. É esse que derruba nós todos nesse nível de evolução. Porque isso tem relação com o passadão, né? O negócio todo é esse. Agora veja, é esse que leva para o processo dos excessos, no uso do sexo, no uso da afetividade, no uso de tudo que a pessoa tem aí. O problema é esse. Agora você veja, a ilusão, por exemplo, da plástica. Então, esse problema... A beleza plástica. Esse problema... O negócio tudo é transitório, nada dura. Agora, a mulher passa, ela conquista todo mundo. A beleza estética feminina é um poder. E não é apenas porque ela é, vamos dizer, o maior excitante sexual do homem. Não é isso. O processo é mais sério. Entendeu? É a forma. Agora, veja. Irrompimento do psicossoma. É isso de uma maneira positiva, na hora que o negócio começa a deslanchar. Aí dá o extrapolacionismo espontâneo da vontade da pessoa. Já está no sentido do crescimento. Eu entendo. Você está começando a entender? O do serenão já foi feito para fazer um crescimento voluntário, intencional, positivo, homeostático. O irrompimento ocorre pela conquista da consciência, que está aqui temporariamente no corpo, devido para psiquismo. Enfim, para psiquismo, a gente tem que acabar com a forma. Você vai projetar, esquece as formas. Você vai fazer isso, esquece as formas. Então, por exemplo, nosso amigo falou que é uma pessoa até bonita, isso tudo é ilusão. Às vezes é bonita atrás da maior Exu da paróquia, ou, no caso da mulher,
O nome é outra coisa. Pombagira. Está entendendo? E por aí vai. Valdo, nas projeções da consciência, aquela projeção que você tem de mental soma, você chegou a sentir o que é uma CL? Não dá, né? Isso aí, eu não consegui sentir nem o micro-universo da monja, que eu tenho até uma certa intimidez. Intimidez quer dizer a intimidade tímida. Você está entendendo? Esse é o nome que eu criei há muitos anos. Se eu entendi, intimidade tímida. O que você acha? Isso é o mega pensante vocabulário. Daquela projeção, se eu entendi bem, havia consciências livres por ali, não sei. Ela era uma consciência livre, a meu ver. É isso que Allan Kardec quis estudar, mas não chegou lá direito, que ele chamou de espírito puro. Era isso. Eles deram a mensagem para ele, foi baseado nisso. Eu sei dessa história, porque a gente estava lá. Do outro lado, eu estava nos bastidores, urubu observando as coisas. Entende? Mas deu para assimilar alguma coisa dela lá, sei lá. Mas você vai fazer o quê? Tem jeito. É igualzinha a gatinha, a Crista lá em casa, ensinar para ela a teoria da relatividade. O gap é muito grande, desista de cara, bobagem. Não, já. Agora, o meu processo era mudar nesse corpo para poder fazer o que eu estou fazendo. Que tudo é isso. Por exemplo, eu, na condição de Zéfiro, a minha condição seria outra, a minha abordagem. Porque lá eu tenho meus cônsules. Quero os meus cônsules. Quero os meus cônsules. Cada um aqui devia fazer isso aí. Mas agora você vai apelar para quem? Você tem que apelar, por exemplo, Magali para a sub-Magali. A Kátia tem que pedir para a pré-Kátia. Sabe? A Ami tem que pedir para a anti-Ami. Quer dizer, todas são anteriores. Você tem que pedir para esse povo, porque, né? Quero os meus cônsules, quero os meus cônsules. Magnos, magnos, magnos. Mas fala. A eliminação prática da prosêmica. E a prosêmica é o que a gente quer dizer, o espaço. É a hora que você acabou com o espaço e a forma. Porque se acabando com a forma, você acaba com o espaço. Você não vai acabar com isso no cosmos. Mas é o modo de você fazer a abordagem na vivência. Então a sua vivência muda. Entende? Agora, com isso eu não estou falando para você mudar a sua plástica, não, que você está muito bacana, etc. Tal. Siga. Mantenha, que isso aí ajuda, né? É uma flor no jardim da vida humana que precisa. Né? Está tudo certo. O caso não é esse. Sim. Professor, por gentileza. Na exemplologia, aqui na argumentologia, o senhor separa o estudo da epiconscienciologia, do epiconsciêncio terrestre e cósmico, tá? Não seria, esse estudo não seria totalmente cósmico, não seria totalmente universal? Por que o terrestre aqui? Vamos entender aqui, olha aqui. Exemplologia, epiconscienciologia, terrestre. As pesquisas conscienciológicas aplicadas às relações da CL com o planeta Terra. É um negócio bem assim, crucial, bem ainda, vamos dizer, instintual, bem ainda restritivo, bem ainda acanhado. Nós estamos falando da Terra. A Terra não é nada perante o cosmos. Então, se eu fosse colocar cosmos aqui para falar disso, eles iam falar, você está querendo muito, está querendo falar em nome da Terra como se a Terra fosse a dona do pedaço, e não é. Nós não somos nada, isso aqui é um fragmento, não vale nada. Agora a outra, epiconscienciologia cósmica, as pesquisas conscienciológicas aplicadas às relações gerais extraterrestres, da CE com o cosmos, mudou tudo. Pensa bem nas relações da consciência livre com as coisas. Uma coisa é relacionar com a Terra, outra coisa é relacionar com o cosmos. Nesse aspecto, não tem lógica para você? É isso que eu estou chamando a atenção. E outra coisa, então, no caso aqui, a consciência livre, o estudo da consciência livre, ele não seria também mateológico? É. Então, também a gente tem um limite mateológico, mas olha, para mim,
A minha mateologia começa com o transmentor. O transmentor é um grande amigo que eu tenho há alguns milênios, você está entendendo? E ele é evoluciólogo hoje, entende? De modo que ele, para mim, já começa, a minha mateologia começa com ele. Mas eu tenho coisa séria, por exemplo, eu tenho processos mateológicos dentro da OFIEX, que eu não sei deslindar ainda, não dá para saber. Quer dizer que não tem Por explicação. exemplo, a minha OFIEX, junto com as centrais extrafísicas, tem coisas obscuras para mim, eu não sei explicar. Isso é mateológico. Agora, eu, na próxima intermissão, depois da dessoma, tem uma opção de coisa dessa que eu vou saber. Entende? Eu já anotei no meu para-laptop as questões que eu vou precisar. Eu sei disso tudo. Então, pensa bem, a mateologia começa onde o seu conhecimento acabou. Aí começa a mateologia. De modo geral, em tese, para a gente entender isso, entende? Ele, gente, é um grande rapaz aqui, ó, cheio de vida, esse homem aí que está aqui. E ele é novo, ele começou agora, mas hoje ele fez uma opção de pergunta para mim, ele está bem assistido, está com a aura boa, fazendo força. Esse está começando na estaca zero, e veio aqui para ver o negócio de perto, quer dizer, ele perguntou a opção de coisa, resolveu vir aqui para encarar a coisa cara a cara. O encarar cara a cara, face a face, é importante aqui no caso. Agora ele está bem, está fazendo força para ver. Eu quero que vocês prestem atenção nele e ajudem ele aí naquilo que for possível. Olha, conversa qualquer hora com o Pedro, que é esse aqui, ó. Se você não conhece ele, vai ser bom. Muito bom? obrigado, professor. Sim. Oi. Eu queria continuar nessa, mais ou menos até na linha dele. Aqui na fatologia, na terceira linha de baixo para cima, o senhor fala no descarte de quaisquer resquícios de subhumanidade. Sim. Então, a consciência livre não tem mais nada de subhumano nela, mas ela leva essa compreensão da subhumanidade daquele planeta em que ela... Não, mas ela às vezes é que está ajudando os devas. Sim. Mas presta atenção. Você não é mais a gatinha, no entanto, você toma conta dela. Sim. Então, a minha dúvida era assim, o serenão faz a última vida dele e se transforma em consciência livre. As últimas vidas dele, digamos que tenha sido no planeta Terra ou num outro planeta. Ele leva todo esse conhecimento daquele planeta, que estava naquele psicossoma que ele tinha, de alguma forma, que ele transferiu esse conhecimento todo para o mental soma dele. Né? E aí se torna a consciência livre. Uma consciência livre que veio de um determinado planeta Terra. O conhecimento que ele leva nessa parte é diferente de um outro serenão que veio do outro planeta X. Então, a minha dúvida é o seguinte, então, as consciências livres, de certa forma, têm especialidades em função... Todos têm, como serenões, tem evoluciólogo, tem desperto, tem. Tá, então... Agora, sobre esse aspecto, eu quero até clarear uma coisa. Já faz alguns anos, quando eu estava estudando os processos aí de transmigração, junto com serenões, um dos nossos amigos aí, Estefis, falou o seguinte, que muita gente que está saindo da Terra está reencontrando, não com a gente, mas com gente que já se tornou serenão, que eles não tinham mais contato. Que nesses planetas, ou nesse planeta básico lá que a gente está estudando, que estão levando os transmigrados, as transmigradas, as consciências, tem gente que trabalhou com eles, ou foi na Terra ou em outro lugar, que teve contato com esse povo. Então, eles estão muito atrasados demais. Esses serenões resolveram trabalhar nesse planeta para ajudar. Você está entendendo? Então, o problema do rapport, ele é muito maior do que a gente pensa. E dessa forma, é assim que esse serenão vai ficar especialista nesse outro planeta. Não, já deve ser, né? Ele já devia estar trabalhando em algum lugar. A hora que ele se prontificou para fazer isso, dentro do Colégio Invisível dos Serenões, é porque aquilo é a especialidade dele. Então, quer dizer... Então, ele deve ter uma facilidade enorme para isso. Agora, veja, eu perguntei para eles vão ressomar? Assim, vão.
Agora, esse aqui deve ser o maior, que é ressomar num corpo de Cro-Magnon, sendo serenão e mantendo a serenidade dele no Cro-Magnon. Então é assim que... Ele podia dar um jeito de jogar energia e parar lá o dinossauro. No entanto, ele deixa as coisas tudo ocorrer. Então é assim que depois que eles são... Bom, nesse caso ele não era consciência livre ainda era serenão. Agora, ó, ele começa a conhecer outros planetas de assim. tudo que você já ouviu falar, vamos pensar bem. Qual é a vantagem maior desses transmigrados quando esse antigo, remoto amigo deles vai ressomar lá? Qual vai ser a melhor coisa que esse povo vai receber? Não é a genética? Você estava falando. É o cérebro. O cérebro, né? Sim, a genética. Você entendeu agora? Aí vai dar aquele agora, zoom veja, da evolução, então, né? esse autossacrifício consciente, cosmoético dele. Olha, eu estou falando, estou recebendo aqui um monte de energia. Ó. Eu não sei de onde vem isso, esse aqui eu não sei. Ó, é negócio bravo, ó, é forte. O bravo que eu falo, aquele negócio do violento, é quando o negócio é assim. Até me esquentou, estava sentindo frio. Tá. Então, isso aí tem a ver com essa coisa da subhumanidade. Então, ele vai lá, o transmigrado é praticamente um subhumano, né? Então, ele vai lá e ele vai adquirindo conhecimentos da subhumanidade de outros planetas. Agora, então, veja, assim. nesse planeta que estão levando. Isso foi a minha conclusão imediata que eu falei com a Consciência. Quer dizer que nesse planeta, o cérebro é esse cerebrinho aí, ó, que você está estudando. Ainda não tinha. E vai ter uma evolução para um cérebro o maior possível naquele planeta. Vai. Né? Agora veja, quantos milênios não vão precisar? Só a gente olhar a nossa história que a gente está vendo, né? Quantos milênios são desde o Cro-Magnon, ou desde esse povo aí, esses amigos de vocês, 30 mil anos, dessa né? época para cá? Acho que uns 30 mil anos. Quantos são? Agora, aí vem outra pergunta. Vamos deixar a subhumanidade de lado e vamos para os astros. Essa consciência livre, ela é especialista na energia imanente daquele planeta. Eu não acho que seja de planeta, não. Ele já começa a mexer em galáxia. Sim, mas digamos, um serenão que acabou, consciência livre fresquinha. Escuta, uma galáxia tem aí bilhões de planetas, você sabe disso, né? Uhum. Mas, por exemplo, aquela CL, deve saber quantos são. Aqueles que são habitados, que têm interesse. Quais são os que estão na ponta. Mas é crescente, né? Que o universo é crescente. Deve ter uma listagem disso. Mas uma consciência livre, o fresquinho, era serenão e virou consciência livre. Naquele momento, o que ele conhece mais é daquele planeta onde ele estava fazendo a Seriex dele. Não é? Ele não começa primeiro com essa experiência? Não queira que eu dê essa resposta, porque eu não sou besta, eu não ponho a mão nessa cumbuca. Porque, na realidade... Olha aqui, com o serenão as coisas começam a extrapolar tudo. Isso que nós chamamos do problema da pessoa ultrapassar a lei, isso é fichinha para eles. Olha o caso que eu vi da monja. As armas pegaram fogo, o que é aquilo? Não, absurdo. É a cosmoconsciência. Gente, eu tive isso, eu vi como é que é. É claro, por exemplo, o caso que eu chamo aí, por exemplo, que a pessoa, em 10 minutos, ela teve existência de 1 século. Isso é uma loucura. É porque para nós... Isso é uma realidade. E você fixa aquela vivência. É por causa da apreensibilidade. Uma coisa dessa? Então, por isso que eu falo, como a gente pensa pequeno, toda vez que há o restringimento humano, é um tal de pensar pequeno que dá uma pena na gente, nos outros. É um tal de pensar pequeno. Você está entendendo? Porque para a gente aqui na Terra, né, me corrija se eu estiver errado, a nossa maior fonte de energia imanente parece ser o Sol, que é o nosso astro aqui. Mas, se a gente for para o cosmos, já vai ser energia gravitacional, possivelmente. Não sei. Mas é até mais do que isso, né? A gente não sabe o que outras energias que a gente não conhece. Eu vivo falando a força gravitacional, mas deve ter até outras coisas. Agora veja, a gente chega lá nesse espaço sideral, o que acontece? Morre tudo na hora, como aconteceu. 228 pessoas morreram por causa disso agora nesse avião. Sim. Aquilo lá, você sabe que foi nem estava no espaço sideral. Deve ter aberto alguma coisa no avião, despressurizou, foi todo mundo embora, morreu asfixiado todo mundo. 10 mil metros.
Mas, então, voltando, a questão das centrais extrafísicas. Eles têm todo esse conhecimento de como extrair, como usar essas energias, como estar trabalhando com essas energias, não só do astro, como... Escuta, vamos partir de um outro princípio mais sério, mais embaixo, mais hollow com H, tá certo? Vamos pensar bem. Se eu falo que eu não entendo, e possivelmente você também não vai entender junto comigo, desses atributos mentais somáticos que os serenões usam, quando eles vêm aqui, nessa dimensão, igualzinho a gente, com um corpo igual ao seu, ou com um corpo igual ao meu, e eles já têm, e usam, e aplicam, e empregam esses atributos, pensa bem no resto. O que o resto pode fazer? O negócio é descomunal. Processo de paralelismo, aí no caso, a formiga e o elefante, é grosseiro essa apresentação, esse exemplo entre formiga e elefante. É pouco. Né? Eu acho que aí entra, não sei, mas entra a apreensão do conhecimento, né? A apreensão da realidade. A gente, para aprender a realidade, tem que fazer experiência. Agora outra coisa. O serenão, eu acho que com uma cosmoconsciência, ele aprende. Pensa só uma coisa. Quer dizer, a forma é secundária da nanotecnologia. Então, um objeto, o nanotubos, e você comparar com uma galáxia. Aí já não é tão pequenininho, né? Entre a formiga e o elefante já deu uma diferença, né? Então, o nanotubos e uma galáxia, tá certo? Uma galáxia dessas comuns, que tem bilhões de astros. Você está entendendo? Isso tudo é secundário. A compreensão, seja da nanotecnologia ou da cosmologia, da astronomia lá da galáxia, essa é que interessa. O cara vai entender, quer dizer, a consciência, vai entender a nanotecnologia e vai entender a cosmologia. Então, a forma, bobagem. Entendi. Sem forma, essa não tem dimensão, que é a tolice que eu tamanho. falo. Então, tudo quanto é forma é bobagem. Por isso que eu falo, é eletronótica. Quer coisa mais boba do que a eletronótica perante essa realidade toda? Sem forma não tem tamanho, né? Agora, por exemplo, por que é que a eletronótica não abriria, por exemplo, um parênteses? Não, hoje é dia de folga, então nós vamos permitir tudo quanto é hipótese. E vamos analisar isso. Eu nunca consegui isso. Essa hipótese toda eu ofereci. Que tal vocês abrir um parênteses para a gente? Dá um dia de feriado. Aí nós podemos fazer a anarquia das hipóteses. Vamos ver o que dá. Seja pelo menos jurássico, um dia, para ver se tem ideia nova, mas ninguém topa. Está entendendo? Mas agora vocês vejam, tem lógica essas coisas que nós fazemos? Para alguns de vocês já deve ter uma lógica grande, não tem? Professor, o senhor colocou que a meteorologia começa onde o seu conhecimento acabou. Mas tudo bem, acabou no termo de nós encontrarmos respostas. Mas nada impede que nós continuemos a pensar. Por isso que existe a meteorologia. Mas é por isso que a gente existe. Mas quem é que está falando o contrário? E outra coisa, a meteorologia só vem mostrar a sua burrice, a sua ignorância, seu desconhecimento, só isso. Mas muitas vezes... Mas agora, é necessário que a gente saiba a nossa ignorância. O nome é esse, meteorológico. Mas nada... Quer dizer, logicamente não caminhar para a meteorologia com os pés no chão, não endoidar com não, é o que eu falo. Nada imaginativo. Eu vivo brigando com a meteorologia todo dia. Eu acho que quase sim, sempre que é aí eu que vem saio as descobertas. derrotado, mas eu continuo. Os filósofos começaram a dar conceito a tudo através da meteorologia. Esquece isso tudo e pensa, o impossível é impossível. Acabou. Professor. Volta à questão da mateologia. Existe uma teologia lá, dogmatismo religioso, que é tudo maluca. Agora, existe uma outra mateologia nossa, por exemplo, a consciência livre. Ela é algo que, vamos dizer, existe, mas embora está fora do nosso conhecimento, mas ela é uma hipótese mais palpável. Agora, quando se fala, por exemplo, de Deus, é uma mateologia que, sei lá.
Isso aí já não resolve. Não há resolve. Gente, o que seria eliminação prática da prossêmica? Perguntaram aqui, é a mesma coisa. Está vendo? A eliminação prática da prossêmica seria acabar com as formas. Quer dizer, a forma, no caso, seria o espaço. Acabou com tudo que seja próximo. Você é o cosmos. Agora, a consciência dá essa impressão para a gente perfeita. E é isso que eles falaram, né? Aqueles processos do orientalismo, que diz, né, que lá pelas tantas pessoas ela faz uma fusão com o cosmos, ela some, que é besteira, não é isso nada. Isso aí é temporário, ela tem a sensação disso, ela vivencia essa condição. Mas ela continua com mais lucidez, com mais expansão da hiperacuidade. Faz tenepse há 7 meses, das 5 às 6 da manhã. Nos últimos 3 dias, a tenepse inicia normalmente. Relaxo e dou passividade. Sinto as energias se manifestando e algumas exteriorizações ocorrem em contrações musculares, mas ocorre uma espécie de transe e acabo perdendo a lucidez por algum tempo. Sinto às vezes uma espécie de choque elétrico e alguma descoincidência parcial do corpo. Não é uma sensação desagradável, mas será que estou perdendo o controle da tenepse? Não, você está evoluindo, isso aí é o progresso. Para mexer, isso aí é o sistema neurovegetativo, que é o secundário, o sistema nervoso secundário, o sistema nervoso central, eles estão fazendo a experiência com você, até você superar as suas, vamos dizer, necessidades. Será que estou com algum problema de saúde ainda não detectado? Não, isso aí eu não sei se você tem problema de saúde, só com o tempo que a gente vai ver. Mas tudo isso que está acontecendo com você é normal dentro do desenvolvimento do parapsiquismo da tenepse. Você poderia comentar sobre essas reflexões? Imagem nem sempre corresponde a uma realidade, por isso seria menos real. Essência, intenção é realidade, por isso mais real. A preocupação com a imagem poderia estar dentro do processo de sedução e inautenticidade? Pode. E quando a preocupação com a imagem está dentro de um grupo que se ampara no paradigma consciencial? A situação aí vem os processos de você estudar o parapsiquismo. Por exemplo, uma clarividência pictográfica, que é um processo apenas da imagística, baseado na imagem. E uma clarividência conteudística, que é um processo da imagística com a inteligência, mas já baseado no conteúdo, na essência, na vivência. Então, no parafato, a coisa muda de figura. Agora, o problema todo é estudar isso e anotar. E ampliar a sua cognição a cada dia que passa. De um ponto de vista teático, ou seja, da teoria, que é 1%, e da prática, da vivência, que é 99%. Esse é o caminho. Pode falar. Oi, tudo bem? Eu tenho algumas coisas para perguntar aqui, mas vou fazer uma por vez. Não, tá ligado, eu mantenho afastado. Coloca aqui, ó, o microfone, não tira não, fica com ele parado assim. Não, já melhorei, já é que eu esqueço mesmo. Então, vou falar uma das coisas aqui, que a Rosa... Vai direto aos finalmente, sem prolegômeno. Eu sei, mas não quero tomar tempo demais. O negócio da mateologia, né? Na mateologia, aí você pode dizer que a mateologia é complementar a compreensão que se tenha, né? Compreensão, é o quê? Que a mateologia que tem? Seja complementar a compreensão da realidade. É o que mostra a incompreensão nossa. Isso, então ela é muito importante. Ela é muito importante. Mas ela é complementar, né? Aquilo que você não compreende. Então, à medida que o plano de compreensão... Ela é o pós-fácil. À medida que o plano de compreensão sobe o nível, a mateologia vai diminuindo ou reduzindo na mesma proporção. Né? Mas parece que o negócio é o contrário, porque você vai vendo que você é cada vez mais burro. Não, isso vai aumentar. sim. Quanto mais sabe, mais você menos sabe. Mas dentro daquele nível que você estava, a coisa diminuiu. Então, isso aí não pode esquecer. Claro, isso não dá para esquecer. Mas e daí? Pode falar mais aí, coisa? Pode, você merece. Mereço não. Então, vamos lá. Vê se isso aqui está certo. Estou considerando, você fala muito em muleta, andaime consciencial, né? Essa centragem conscienciológica do nível fora da forma, certo, é como se fosse uma retirada desses andaimes, né? Da personalidade. Não é? Ela começa a viver na construção final.
Então, mas sem, então, a verdadeira sem construção andaimes, final né? é aquela sem construção. Ou seja, é a hora que perde até o psicossoma. Então, mas a sustentação não é mais de baixo para cima de andaime. Psicossoma, dentro das coisas que nós estudamos, é um dos derradeiros temporariamente, dentro desse nível evolutivo nosso. É um dos derradeiros andaime que nós estamos usando. Então, só que a estrutura de sustentação passa a ser mais avançada, não é para baixo, na forma mais central, né? Tá. O caminho é esse. Agora, ó, qual que é o maior muletão que nós temos? Psicossoma. Psicossoma. É o muletão. A muletona. Muleta. Se vocês não quiserem, a gente arranja outro nome para isso, mas é muleta. É o suporte. É um arrimo. No livro Projeções da Consciência, no capítulo Consciência Livre, no 3º parágrafo, o professor cita o sensitivo Fernando de Lacerda, a aura celeste e o Zapa Paladino. Essa já é a 5ª pergunta que eles fazem do ano passado para cá. E logo em seguida escreve: não possuíam nomes, Deus identificava pelos formatos, mas os conhecia e estava unido a eles por uma experiência em comum. Qual a relação do professor com esse sensitivo? Ele serviu de intermediário com a consciência livre? Não, foram outros que fizeram isso. Eu tinha relação por causa do processo do Zé. O Zé estava nisso tudo. Urubu observa quando é que esses caras viveram no corpo, que é a época que eu era o Zé. Conhecia esse povo todo. E tinha mais gente lá, não era só isso, não. Agora, por isso que eu falei, ó, não possuía nomes, nem os identificava pelos formatos, mas tinha outras consciências, que eu sabia quem era. E a experiência comum. Agora, com o passar do tempo, isso ficou mais claro para mim, eu fui vendo as coisas e tal. Tem alguns dos amparadores que estão conosco que estavam nessa experiência. Entende? E alguns deles depois apareceram do pandeiro, que aquilo foi antes do pandeiro. Tá certo? Mas olha quem é você. A sua boca. Então, sobre a questão da estética, professor Valdo, considerando essa condição da forma ser secundária, qual seria a lógica da harmonia da estética da natureza? Assim? O que o senhor fala sobre isso? É a lógica da transitoriedade, ou perentoriedade, a coisa que é passageira, que não vai ficar, tudo é efêmero. Agora, o que eu sempre falei também em matéria de nome é o seguinte, uma coisa interessante é o seguinte: efeméride e efemeridade. Pensa nisso. Efeméride. Geralmente é uma celebração, não é isso? Agora, a efemeridade. Uma coisa que... O período do ano, não é? É impressionante você pensar nisso. É o efêmero. Uma curiosidade, que independente dessa, essa condição, eu vou pensar sobre isso, mas não tem um refinamento nas coisas da natureza que parece que, eu não sei se é a proximidade com a energia veja, imanente, a hora que você tiver uma experiência de cosmoconsciência, você vai... Não dá para comparar. O processo da essência íntima do conteúdo, ele é mais bonito do que a forma. Agora, o processo é a gente ver esse conteúdo. Então, se você levar a teoria da beleza para falar sobre conteúdo, tudo muda. Agora, a maioria do que nós falamos aqui, a teoria da beleza é baseada em forma, morfologia, isso é bobagem. Começa aqui, a natureza toda é assimétrica. O que é a forma? Qual a escola que você vai falar sobre a natureza? Qual a escola que ela usa? É o rococó? Ou é o super realista, ou impressionista, ou a moderna? O povo vai chegar aqui, eles vão achar que nós trabalhamos com a arte moderna. Por quê? As coisas nossas são todas avançadas, cheias de neologismo. Não tem nada a ver com isso. Muito rococó. Agora o senhor sabe que... Agora, veja, como diz o nosso amigo, é rococó.
pessoal da arte contemporânea está saindo pela culatra, né? Agora eles colocam que o mais sério não é a forma, claro que é, né? Mas eles colocam que o mais sério não é a forma, é o conceito, né? É o conceito. Mas então o conceito é dentro de você. A hora se você levou para dentro de você, então para que existe aquilo? Então, é só para sugerir. Agora, sugestão por sugestão, a vida humana toda é isso, né? É o chamado a ilusão, a Maya, o Maya. É isso. Maya. Agora, se nós formos pensar por aí, a coisa muda. Agora veja quantas reuniões, quantos clubes, quantas instituições não fizeram, baseado nessa questão de beleza. E a gente vem aqui e começa a falar nos processos transcendentes, tudo isso perde interesse na hora. Não tem tolice. O próprio Allan Kardec fez uma força danada, coitado. Lá pelas tantas ele escreveu sobre a teoria da beleza, tentando ver se expunha as coisas, porque ele era mestre de escola, né, professor. Fez força, mas não resolve, não é por aí. Deixa eu te perguntar, a resposta dessas questões sobre a beleza então pode estar na harmoniologia, né? Na cósmica e na íntima. Né? Tá. Vou perguntar mais umas coisinhas então, pode ser? Não, estão atrás aqui se tem gente. Então, o negócio do irrompimento do psicossoma, por exemplo, é a retirada, é consequência da retirada gradual da forma, né, das muletas, né? Nós vivemos numa muletaria. Tá certo? Tá. Nós temos um almoxarifado, só tem muleta. É maior do que todas as gôndolas do macro. Isso é a muletaria que a gente vive. Quantas muletas nós somos obrigados a usar? Não tem jeito, você não pode viver sem muleta. Mas agora o problema é não deixar as muletas fazerem você viver. Você tem que dispensar o mais possível e viver por você. A gente tem que ficar em cima das muletas e não é em cima de você. A canga, a muleta não pode ser uma canga. E daí o parapsiquismo está nesse caminho inevitável de dispensar as formas. O corpo não pode ser uma canga da sua consciência. Isso, na hora que o povo dá muito valor para o corpo, na hora que a pessoa nem segue os atributos do corpo humano, da fisiologia, como é o processo do levianismo, da homossexualidade, da transexualidade, eles mostram que o corpo está dominando a consciência. Totalmente, dominando totalmente. Isso é quadradismo, né? Porque você entra para a caixa, né, para o esquema, né, fica mais quadrado para raciocinar. Agora veja, isso aí já não é mais nem paradoxo, isso é a realidade da ignorância da evolução. É a falta da inteligência evolutiva. Lá, também, quando nessa projeção aí de mental soma, voltando, você falou que lá não havia tempo nem espaço. Agora, eu vou fazer uma pergunta especulativa, mateológica, não sei. A aformia, ela talvez já existisse, depois foi criada a forma, sei lá. É uma pergunta mateológica. Não, mas o problema todo é que isso não interessa. É necessário que haja matéria com a constituição de tudo isso, inclusive a morfologia, que é o problema da evolução. Agora, o vírus começa por aí, então ele começa a entender as coisas todas por dentro. Mas será que antes de tudo, fala o primo pensando, já não existia uma aformia inteligente? Isso eu não sei, não me falar. É mateológico. Se você tiver alguma notícia, algum e-mail que você receber, você passa para mim. Eu não sei. Especulativo mateológico. Professor, seguindo o raciocínio lá do nosso colega, o senhor disse que o psicossoma é uma muleta, mas uma muleta necessária para o nosso momento evolutivo. Igual o seu corpo aí também, é uma muleta. O mental soma seria um outro tipo de muleta também, só que um pouco mais avançado? Nunca sabe, tudo é possível. Por que não? Eu falo que aí começa o quarto curso. Eu não falei aqui num certo lugar, eu li aqui para vocês. Eu li ali. O quarto nível evolutivo do princípio consciencial, além do nível botânico zoológico humano. Isso é o principiologia. Agora, é o princípio consciencial que está lá evoluindo. Eu não sei para onde vai isso. Agora eu viro para você só para chatear e falar assim:
Nós estamos estudando o 3º nível. Agora, a gente já começou a falar dentro da mateologia no 4º nível. Agora, eu viro para você e falo assim, ao que me consta, tem 1000 níveis. Aí acabou tudo isso aí. Tudo que nós estamos falando foi por água abaixo. Vocês entenderam agora o nível que a gente tem? Isso é a cosmovisão que nós temos que ter. É assim que eles explicam extrafisicamente. No curso que vocês tiveram, falaram isso. Agora, a maioria ficou só nisso, só riu. Ninguém assimilou o processo. Fala. A perda do psicossoma tem a ver com a passagem, a estratificação da emoção para o sentimento? A perda do psicossoma é o maior ganho evolutivo para nós. Então, há uma estratificação, professor, há uma estratificação das emoções passando para o sentimento. Nisso, entrando naquele questionamento da Ami, que ela coloca na questão do arquivo mnemônico das consciências, né? A proporção que ela vai evoluindo, então ela vai estratificando cada vez mais, né? E, por exemplo, quando o senhor se encontra hoje, essa estratificação do ontem é a possibilidade que o senhor tem de fazer a análise nossa, né? Assim como vai acontecer com... É assim, pouco a pouco. A gente tem que usar aquele mecanismo que a pessoa ultrapassou. Você começa dali em diante. É o problema, para dar o outro passo. Agora, o problema é o seguinte, a hiperacuidade, a hiperlucidez, a holomaturidade, a hiperpercussiência, a holopercussiência, isso é que fica, o resto é besteira. O resto tudo vai ser descartado. Tudo é bobagem, instinto, emoção, sentimento, tudo é besteira. Agora, pensa, eu não posso falar isso agora, porque o povo ainda está engatinhando, a gente tem que explicar isso tudo para chegar até lá. Então, nas nossas próximas vidas, nós vamos estudar esse assunto desse verbete sem parar. O ideal seria que vocês colocassem isso no bolso do psicossoma para as próximas vidas. No caso, seria no bolso do mental soma, né? Para levar com vocês, anotado. Ou no seu bolso, o laptop do mental soma. Obrigada. Valdo, com relação ao princípio consciencial, e em relação à personalidade, que é uma questão que eu fico intrigada, é o seguinte, o vírus, ele tem um determinado temperamento, posso dizer assim? Um determinado... Eu não sei. Eu falo no vírus, que é a menor partícula viva que eles gostam de falar aí. Mas pensa, por exemplo, uma coisa um pouquinho maior, que talvez vai clarear. Pensa no infusório. Entende? Pensa no unicelular. Uma coisa mais avançadinha, talvez. Escolha aí. Qualquer coisa, faça uma consulta para o Roberto e pergunta a ele. Me dê, Roberto, uma singularidade, não é? Dentro desse mínimo. O que a gente pode falar para começar a comparar? Não, porque a hora que começou. Eu estou tentando pensar o seguinte, a gente tem um temperamento, certo? Sim. Esses organismos menores, eles devem ter um princípio... E tem um temperamento muito esquisito. Um deles chama espermatozoide. Vamos entender isso. Mas é muito esquisito. Então, o temperamento... O que é espermatozoide? O temperamento independe Aí, como diz o cara virou para mim e falou assim, Valdo, eu vou morrer, quer dizer, você fala dessomar, e eu vou virar um espermatozoide, no meio daquele monte de coisa, eu só vou arranjar um corpo se eu conseguir superar a corrida do espermatozoide? Eu vou ser o espermatozoide? Falei assim, olha, isso aí dá um conto de ficção científica, leva isso, dá até filme, dá samba. O temperamento... Eu estava preocupadíssimo com esse negócio de espermatozoide. Um cara moço, cheio de vida. O temperamento, ele independe da emoção, então? Temperamento total. Independe. Independe, mas a maioria aqui depende. Não, sim, mas ele é formado independente. Se eu faço uma cara mais feia, pronto, o cara aí começa. O temperamento frágil, tíbio, não entendi para nós, mas eu digo assim, ele é formado independente da emoção? Não. Temperamento seu você está formando, e ele tem que ser através da emoção, do instinto, da situação toda, tudo quanto é desejo e etc. tal.
Você está burilando seu temperamento. Ninguém faz isso, senão você. Quer dizer, nós temos umas coisas que são só nossas. A gente entender as coisas é um processo só da gente. A gente decidir o que a gente quer é só nosso. Por mais escravização que a gente receba de outras consciências ou consciências mal intencionadas, no fim, a gente está sempre obedecendo a nossa vontade, a nossa determinação, a nossa intenção, aquilo que a gente quer. De modo que o seu temperamento é fruto seu, dedo no seu nariz. Não tem outro jeito. E daí eu caio no outro ponto, que também vejo que não tem resposta, mas assim, eu fico pensando, tudo bem, o nosso temperamento é fruto das nossas vivências, daquilo que eu penso, da forma como eu sinto, ok. Mas o que faz, aí eu caio para o outro extremo, quer dizer, o que faz com que eu tenha determinada reação numa determinada vivência e fulano tem outra, entende? Quer dizer, e as vivências são diferentes. Sim, mas a reação, às vezes, uma mesma vivência para um indivíduo... É totalmente diferente, porque a pessoa teve uma vivência diferente. Por exemplo, numa determinada linha de experimentação evolutiva, a pessoa se saiu muito bem e se sentiu bem. A outra não se saiu bem, não se sentiu bem. Ela tem uma recordação daquilo negativíssima, a outra tem positivíssima, elas são diferentes. Mas é devido ao temperamento, então. É devido à experiência que ela teve buscando burilar o temperamento. O temperamento é o conjunto dessa realidade que cria você. O seu temperamento, a gente pode falar, é o seu paracérebro, é a sua consciência, é a sua vontade, tudo é. Por isso que eu quero que vocês comecem a raciocinar ampliando o dicionário de sinônimo junto com o antônimo, e juntando os dois e fazendo o das ideias afins. Por isso que eu falo, soma, somática, somatologia. Porque as pessoas só querem ficar com uma coisa só. Nós temos que sair disso. Tudo é complexo. Quem vem para estudar conscienciologia está estudando a coisa mais complexa que tem no cosmos, que é a consciência, é a própria pessoa, é o próprio pesquisador. A ciência materiológica, ela estuda a superfície da realidade. Nós chamamos, são os dermatologistas da consciência. Eles estudam a pele, isso não resolve. Valdo, a questão do temperamento. O temperamento aqui são traços psicológicos que determina a índole do indivíduo. Mas, no caso da conscienciologia, isso aí se aprofunda mais. O que poderia acrescentar? Porque entra Não, pensa nisso que eu acabei de falar. O temperamento é a sua consciência. Sua consciência com todos os cons magnos que você é capaz. Esse é o seu temperamento. Quer dizer, o seu e o meu, nós somos as drogas, né, chefe? Professor. A gente ainda tem certas irritações. Você fica danado da vida com certas coisas que você não pode fazer, que o negócio está tudo errado. Pois é. Aqui, você ainda bate no peito, ou não? Ainda bate no peito, tipo italiano. Isso é uma droga danada. O temperamento, ele seria, então, o senhor falou da vontade. O temperamento, então, ele é fruto da vontade, do interesse da pessoa, também das carências e os desejos dela. Tudo isso é a vontade dela. Uhum. O que você está falando aí são decorrências da vontade. Uhum. Tudo é fruto da vontade. Agora, sua consciência é isso. É o conjunto de tudo isso. Agora, o que é que eu falo para vocês? Vamos ter prioridade. Viva a prioridade. Olha a prioridade. Ipi, urra, prioridade, prioridade, prioridade. Do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista cosmológico, porque senão o cara vai falar, prioridade, vamos acabar com esse cara que está gritando aí. Você está entendendo? Essa é a prioridade, quer dizer, eles invertem tudo, é preciso ter cuidado. Nesse caso, aquela responsabilidade que o senhor falou, é que nós somos responsáveis pelas prioridades que a gente está dando. Vocês começaram a ter, igual eu, começaram a ter uma prioridade mais inteligente, devido à inteligência evolutiva no curso intermissivo. Agora veja, na hora que eu falo assim, o que me interessa são os ex-intermissivistas, ex-alunos, estudantes
discípulos dos professores dos cursos intermissivos. O que interessa para a gente é esse. Eu estou sendo elitista? Não. Que eu vou ajudar aqueles que podem ajudar os outros. Você está entendendo? Ajudando vocês, vocês vão ajudar outros. O Lógico, de vez em quando, sai aí para fazer itinerância, lá da Apex. Ele começou um negócio pequenininho aí, a coisa está ampliando. Tudo é assim. Então, se eu ajudo os líderes, eles vão ajudar os liderados. Com o tempo, aqueles liderados vão se tornar líderes também. A vida é assim. Agora, é a reação em cadeia da própria evolução. Agora a questão... Efeito cascata, efeito dominó, efeito uma porção disso. Na vida intrafísica... É o halo, efeito halo. Na vida intrafísica, mesmo a pessoa tendo passado pelo curso intermissivo e tudo, quando ela chega, se ela se desorganizar, ela pode acabar com prioridades evolutivas, porque como sempre que ela se desorganiza, desorganização, ela elimina prioridades evolutivas. Exatamente, porque a desorganização é quando a pessoa acaba com as prioridades. Um dos efeitos da desorganização pode ser, por exemplo, a pessoa não ter priorizado lá no início a questão da vida financeira dela e chegar a um ponto que ela já está adulta e ter que ficar, priorizar só a vida financeira por e isso que eu falo, as o questões problema evolutivas. econômico é muito sério. Uma criança deve ensinar para ela estado vibracional e economia. Tem que começar a falar para ela o que é o pé de meia, para ela ter liberdade de ação, porque aqui... Nessa dimensão, é diferente do processo multidimensional, extrafisicologia. A situação aqui, nós precisamos de certas coisas. Tem que comer todo dia, tem que arranjar um lugar para você se resguardar, tem que ter roupa para defender seu corpo. Como é que fica? Então, uma das aulas... Está 19 aulas... graus aqui agora. A hora que eu vim para cá estava 16. Olha eu usando luva. Posso Ainda dizer, está frio então, aqui o meu professor, negócio, até agora. que na questão de curso intermissivo, uma das aulas importantes que a gente não deve perder seria a questão da organização. Olha, porque no curso se não intermissivo, tiver... eu cheguei a uma conclusão, a gente não deve perder aula nenhuma, pelo contrário, o melhor é repetir. Não, o melhor é repetir. E eu cheguei a essa conclusão já há algum tempo. Viu? Já há algum tempo. Não, então vamos dizer que é bom não, ir 2 vezes nessa aula. Mandamos para o escambau, né? O negócio aí, sabe, o argumento. Pois é, o ideal é você ir e repetir. Eu, se pudesse, certas aulas deixaria ver 10 vezes, para sair de lá igual o professor, sabendo tudo. Mas é duro, isso aí é difícil, não é fácil. Bravo. Você quer falar? Olha, a minha pergunta é meio de forma aqui. Na parafatologia, não sei, talvez você já tenha visto, na página seguinte, na 45, saiu a descrenciologia teórica. O senhor reparou isso? No final da segunda linha? Sim. É teórica. Faltando C. É teórica. E a outra isso aí eu acho que lá já corrigiu. Já foi visto, né? A outra dúvida que eu fiquei é que... para mim parece repetido, né? Certamente faz parte dos meus erros lógicos. Aqui na elencologia, no finalzinho, o senhor colocou a consciência líbera, a consciência anticonflitiva. Sim. E na hominologia também, não é a consciência líbera, a consciência líbera e a consciência anticonflictiva. Quer dizer, praticamente a mesma coisa. Sim. Eu chamo a atenção, às vezes, para dar um jeito. Entende? Para reafirmar. O que é engraçado é que, às vezes, por exemplo, a Adriana faz a revisão e fala, está repetido aqui. Eu, às vezes, deixo. E aí... É para chamar a atenção, porque, na questão nossa, é bom a gente chamar a atenção para isso. Agora, a consciência... Às vezes é uma nuance do mesmo assunto, sabe? A consciência líbera é a mesma coisa que a consciência líbera. É para chamar a atenção, é isso. O que é que eu estava falando? Somatologia... Entende? Somática. Eu quero é que vocês tenham abordagens e não ficar presos às expressões. Semântica é uma coisa secundária. E provavelmente você já deve ter explicado isso em algum momento, eu tenho assim, a vaga lembrança que isso já foi discutido. Na hominologia, tem sentido colocar a consciência livre? Porque a hominologia não é do homem. Eu não ponho, porque já aqui no caso eu coloquei,
Porque a gente está falando aí, tinha que repetir aquilo que está falando lá, porque nós estamos estudando justamente ela. É ela que eu teria que falar, em cada linha aqui, falar de consciência livre. Mesmo que ela não seja mais na hominologia, só como não, mas contraponto. ela é hominologia, que ela foi. Foi. Você está entendendo? Para nós... Sim, ela é. Quando eu falo de consciência livre, exemplo. todo mundo pensa, não, ela deve ser uma pessoa imaterial, bacana. Entendeu? É assim que o povo pensa. Então, você tem que começar, isso aí você não pode fugir. Agora, a hominologia é o seguinte, quem foi, continua sendo. Não perde majestade, é isso? Um pouco maior, não é aquilo. Então, tá bom. Por isso que eu estou chamando a atenção aí. Agora, há umas coisas aqui que eu marco, que para estudar. Aqui também tem uma expressão, ó, que eu já marquei, que é essa da aparaprocedencialidade. Ela tem 11 sílabas. Então, isso aí eu tenho que colocar na minha listagem. Já estou com dezenas disso guardadas, que essas são raras. Então, eu tenho marcado. Agora, aqui. Se a realidade da consciência livre é tão difícil de prescrutar, que podemos esperar compreender do primo pensênio? É lógico. Fica com isso aí com você, que você já sabe que o negócio é bravo. Agora, eu tenho problema, às vezes, com o evoluciólogo, tá? Minha condição mais séria é essa. Conheci a projeciologia com 17 anos e fiz a primeira leitura em 2 meses. Tenho taxipsiquismo, que me criou muitos problemas, e grande identificação com a conscienciologia. Agora vivo fora do Brasil e estou numa época decisiva e sofro com isso. Estive no pandeiro, esse cara está na Espanha, sabe? Olha, eu não sei, sabe? Isso aí, como é que eu vou saber, né? Isso aí é difícil de ver, né? Conheci o projeto com 17, ele não falou quantos anos ele tem, mas ele deve ter um pouco mais agora, né? Está na situação. Agora, ó, se você tem identificação com a conscienciologia, vê o que você está fazendo na Espanha. É ver o momento, né? Se a pessoa tem mais de 17 anos agora, precisa de ver. Você inversou? Pode esclarecer melhor o processo de rapport energético, transcendendo tempo e espaço e suas repercussões em nós na condição de consciência? Pode explicar melhor o que sentiu e a interpretação que dá às repercussões energéticas que teve há pouco, quando falava dos serenões auxiliando o desenvolvimento dos somas em outro orbe? Olha, eu vou te dizer o que eu acho. Ó, depois que já serenou aqui, que passou o transe, o que eu vejo é o seguinte, isso aí foi gente aí de serenão que está trabalhando conosco aqui. Eles já estão há alguns dias aqui na área. Agora, eu não sei realmente qual é o serenão, mas é gente dos serenões mesmo. E outra coisa, isso de cair esse verbete aí no meio da minha listagem para eu colocar e depois você escolher, tudo tem sua relação. Isso aqui, ó, é um dos temas mais avançados que eu já trouxe aqui. A epiconscienciologia, porque isso é um dos tipos da conscienciologia, esse é o mais avançado, um dos maiores que tem. E é o estudo da consciência livre, o que é que você vai estudar mais avançado do que isso? De modo que essas coisas todas devem ter chamado a atenção aí do processo, ou eles mesmos é que vamos dizer, patrocinaram essa história, promoveram a situação para isso chegar aqui e estabelecer essa condição. Agora aqui, o soma atualmente é o instrumento fundamental para otimizar todo esse processo que está sendo debatido para chegar até a CL. É claro, se tiver o macrosoma, melhor ainda, correto? Sim, você está certo. Agora, ó, o soma é um instrumento, não é? Você falou assim, o soma atualmente é um instrumento fundamental? Não, ele vem assim há alguns milênios. Para mim, para você e para outros. Pode falar. Sr. Valdo, você podia falar mais sobre essa questão da ressoma de serenões em cromanhões aqui no planeta Terra? Você tem alguma Não, eu não sei quem é. Desses aí, eu tenho uma leve impressão que todos esses que eu já conheci, mais ou menos assim, eu não posso dizer muito, não é bem pessoalmente, porque pessoalmente seria assim aqui na vigília física ordinária. A maioria, o negócio que eu vi, tudo isso é físico. Mas os que eu vi, eu acho que nenhum desses... Não.
Não é desses os primevos, os primitivos. Não são, não. Agora, em relação a essa questão da evolução do cérebro, daquelas teorias do tricerebral, né, dos répteis e de outros animais, é o mesmo raciocínio de consciências um pouco mais evoluídas, ressomando em espécies, e nisso vai fazendo tudo a evolução? É a mesma coisa. A situação é essa, a evolução é isso aí. Então, coitado, o Darwin fez muita coisa, mas não fez nada, né? Ele puxou o fio da meada só. Agora, essa meada tem anos-luz de comprimento. E por falar em meada... Vamos entender só isso. Anos-luz de comprimento. E por falar em meada, aquelas teorias de elo perdido, tem a ver com tudo é isso? real. Isso existe. Tem, né? E os elos perdidos são mais do que esses que eles falam. Claro. E eu sei por causa do processo lá do Pombal, que lá eu tinha O que tem lá, professor? Lá é o seguinte, é um bichinho, mais ou menos dessa altura. Da girafinha. Assim. E você telepatizava, ele entendia, mais do que os bichos daqui. Agora, eu tinha perguntado lá na ocasião, mas tem muita coisa que eu ainda não sei explicar. A telepatia lá é uma coisa, a telepatia aqui é outra. Então, eu preciso de ver qual é o nível de telepatia de cada um. Então, por exemplo, talvez, se eu fizer uma telepatia para a gatinha, ela dessomada e eu dessomado, pode ser que a gente consiga uma telepatia mesmo real. Entendeu o que quer dizer? Então, isso tudo é preciso de ver. Cortando o processo da matéria densa, a coisa melhora. Né? Precisa ver. Essa questão do processo da ressoma, né, das espécies um pouquinho mais evoluídas e vão melhorando o soma daquela espécie específica. O Darwin, ele coloca da mutação, né, que haveria essa mutação, não explica muito o porquê da mutação, mas a mutação é essa, quando veio o serenão, chegou aqui então, é isso que eu e queria deu chegar. Aquilo já é uma mutação. Então, deu um avanço um pouquinho maior. Essa ressoma, quer dizer, de um psicossoma, quer dizer, o restante do holossoma mais avançado é que permite essa mutação, né? Aí daria para se entender na teoria do Darwin o porquê ocorrer dessa mutação, né? Agora, na verdade, uma mutação grandona, de uma hora para outra, como se fosse um milagre, é impossível, isso é bobagem. Não existe. É genética porque ele não, na teoria do Darwin, ele não explica o porquê da mutação, né? Não. Ele só vê por causa das formas que ele falou, mas estava certo. Dentro daquilo que ele examinou, dentro daquilo estava correto, mas é interessante que a gente na questão mais. Dos animais, porque no serenão, no caso, uma ressoma do serenão num corpo físico, aí causa essa mutação, é isso que o senhor está falando, né? E na questão dos animais, que eles vão também evoluindo, modificando, melhorando a espécie, como é que isso se dá? Mas isso tudo é o processo do rapport e da afinidade, uma coisa vai passando para a outra, o negócio fica claro. Pode ser a questão da própria evolução, a própria consciência, né, do animal, do bicho que está eu vou embolar o meio de campo de vocês. O Pedro não está aí mais, né? O Pedro te levou lá para ver a teia de aranha? Então tá. Hoje, eu peguei o Pedro, o doutor Pedro, que a gente estava um dia desse estudando sobre o processo de ectoplasmia. Então, eu falei assim, o jeito, você querendo, vem cá, que eu examinei que, devido à umidade, o processo de chuva e o frio que está aí, as aranhas lá embaixo, tem aranha lá embaixo que vale a pena você ver, que não é bem uma teia. Ela fez uma tela, ela fez uma rede, ela fez uma cortina, ela fez um tapete. E nessa época dá muito desse tapete de aranha, né? Tudo é teia de aranha mesmo, mas parece um tapete. Então eu falei com ele, vamos lá agora, que eu vou te mostrar o que é o ectoplasma. Você vai ver, a aranha é um bom padrão para o exame disso. Ele chegou, examinou e ficou besta de ver. Por quê? A teia de aranha que a gente viu lá embaixo, com umidade e tudo, virou um vidro. Vidro transparente, você via direitinho. Agora veja, eu falei assim, como é que você vê a teia com as coisas? Você não está vendo, olha aqui, isso virou quase que um tecido. Isso é o ectoplasma. Você está vendo aí o ectoplasma do jeito que eu vi muitas vezes. Esse é o ectoplasma de pobre, é aquele que começa no início do princípio do começo. Agora veja, isso aí é a teia de aranha, não tem nada a ver com o ectoplasma. Mas a forma é isso aí que você está vendo.
Ele olhou e falou assim, não, realmente, a gente pôs o dedo para ver, na mesma hora, aquele espelho furou, quebrou. Você está entendendo? Aquele lugar ficou um buraco. Agora, ele então foi lá e tirou uma série de fotos, né, e levou você para ver. Você ainda chegou a ver a tal pequenininha que está perfeita como ectoplasma? Porque eu falei com ele, tem que ver muito cedinho, porque depois com o calor isso tudo desaparece, e às vezes, se a teia de aranha é muito forte, ela fica com a trama dela, mas a parte mesmo legal do negócio, tudo some. Agora, é direitinho aquilo. Agora, a pessoa tem que ver lá, para ver como é que é, porque eu falei com ele, agora, ó, você grava isso na sua cabeça, você já sabe o que é ectoplasmia. Você não vai pensar apenas na teoria. Eu falei assim, ó, o ideal é eu pegar todo mundo e levar lá agora para ver. Mas é que eu procurei você, ainda falei, ó, precisa de saber se o lote está aí, mas você não estava aí na hora. Tem que ser bem cedo para ver. Agora, tenha uma delas que era desse tamanho, que eu falei assim, olha Pedro, observa bem, tem uma teia aí. Eu falei assim, não, aí ele pôs o dedo, o negócio apareceu, que tinha teia mesmo. Não dá, o negócio estava praticamente invisível, porque virou um vidro transparente. Você está entendendo? E era teia de aranha. Então eu falei assim, ó, é assim que o ectoplasma é mais elementar, mais grosseiro, que é o refinado, pequenininho. Porque depois ele pode ficar com volutas enormes, do jeito que nós tiramos fotografia. Você está entendendo? Na hora que ele fica forte. Mas aquele ali é o refinado que se usa. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, saiu aquela esteira, como se fosse um tapete mágico, todo branco de ectoplasma, e foi lá para aquele lugar. Aquilo foi indo. Você está entendendo? É justamente nesse nível assim. Agora, é impressionante a finesse, a sutileza, a filigrana do problema da teia. Ele viu, falou assim, ó, não adianta a gente falar nada, a pessoa tem que vir aqui, ver isso e meter o dedão, não tem jeito. Eu falei, é mesmo, não tem jeito. Falar assim não adianta nada para vocês. Ele mostrou para você? Você foi lá ver, né? É que essa daí que você... Agora, a mais bacana que tinha, eu falei, ó, essa é a melhor. Vê, se vai mostrar, mostra logo, porque isso vai desaparecer logo. Ela estava perfeita. É porque estava batendo sol. Não tinha sujeira nenhuma, totalmente transparente, como se fosse um vidro finíssimo, está entendendo? E transparentíssimo. Impressionante aquilo. Agora, eu já vejo isso, eu já mostrei isso aqui uma vez para uma pessoa, isso na década de 90, uma pessoa aí. Mas agora, vocês hoje, o ideal seria mostrar para você raciocinar, já fixando a forma, olha o negócio da forma, a morfologia do que é ectoplasma. Ele vai, no caso do ectoplasma, se tornando mais denso com a quantidade de energia que você vai inserindo nele. Como é que ele vai ficando mais denso? Depende do tipo, que tipo que é aquele, etc. Tal. Ali é um ectoplasma, é o chamado zooectoplasma, porque veio diretamente da aranha, mas não é o ectoplasma propriamente dito, é o tecido da aranha. Aquilo sai no traseiro dela, que ela tem lá um problema a fazer. Agora, eu virei para ele e falei assim, vem cá, você já pensou quantas vezes essa aranha pulou de um lado para o outro até fixar isso aí? É um tecido que é melhor do que aqueles, os bilros lá do Nordeste. Uma perfeição, uma belezinha. Mas você quer pegar aquilo, não tem jeito, some na sua mão na hora. Eu diria que é um exemplo didático do mais próximo que a gente poderia assim, visualizar de uma ectoplasmia. Não, em matéria disso, eu sempre vi. Eu já conheço isso desde lá do interior. Isso é da minha época de Monte Carmelo, eu já tinha visto isso. Professor, agora, aqui é uma beleza, nesse período agora que aparece. Por exemplo, lá na porta do holociclo, uma vez eu contei 200 aranhas lá, com o negócio. A hora que vai subindo aqui, só naquele trecho ali. Mais de 200, fica tudo branco, tudo branquinho. Só que esse ponto branco no meio da grama, você vê a aranha. Aquelas bolinhas que parece, quando você está trabalhando com energia e parece que na mão, assim, você percebe umas bolinhas pequenas também que dissolvem. Daria para dizer que seria um princípio de ectoplasmia também? É como se fosse o melhor mesmo é a teia de aranha. Agora, ó, essas teias, elas se dão melhor ali, porque tem a cobertura aí entenda, a marquise, nós levamos lá, que é o caminho da lógica. É no caminho da lógica. A hora que vai fazer na curva lá embaixo. Ali, talvez seja a densidade da umidade, que é o negócio todo. Agora, é um monte que tinha. Hoje eu vi lá com ele, tinha umas 8 grandes.
Agora, eu ainda fui depressa com ele, tirei ele aí de cima rapidinho, antes da gente almoçar, e levei lá para ele ver. Falei assim, olha aqui que você vai ver, porque isso aqui é efêmero, vai sumir tudo. Mas é que estava batendo o sol, e daí fui eu, Moacir, depois a Dulce passou no caminho, aí ficamos nós 3, né, nós 4 procurando, e aí essa estava embaixo do busto da Bárbara McClintock. Só que aí não estava mais, a gente procurou por todos os ângulos e não conseguimos achar. Estava lá debaixo. Professor, voltando para o verbete, analisando ali a parte do detalhismo, eu estava vendo a parte do paradoxologia, né? O senhor comenta ali o paradoxo da epiconscienciologia com o processo do enrendamento da Robex, na vida intrafísica. Sim. O senhor comenta também na interaciologia a questão da voliciologia, intencionologia e parapesquisologia. Daria para a gente fazer uma junção dessas questões para saber a importância desse estudo? A importância do estudo da epiconscienciologia? Sempre vale a pena, né? Olha todos os tipos de conscienciologia que eu já lancei nos verbetes, já tem vários. Porque o senhor coloca até na numerologia. Olha lá na remissiologia, olha, extraconscienciologia, interconscienciologia, intraconscienciologia e paraconscienciologia e policonscienciologia. Só aqui tem 5, mais essa aí são 6. Então, no verbete a gente pode juntar alguns pontos que são mais próximos e acabar entendendo aquele ponto específico. O problema é o seguinte, pega, estuda e tabula, faz uma tabulação do material, cada um deles, você vai ter uma ideia aproximada da realidade. Porque quando eu estava analisando o que o senhor falou, voliciologia, intencionologia e parapesquisologia, não estava entendendo muito bem qual o contexto dentro desse verbete. Agora, do jeito que nós temos aqui, são 7 logias da consciência. Se você tabular isso, já é alguma coisa para ver os detalhes. Tem muita coisa nisso. Não. Isso aqui é o que coincidiu aí, dentro da situação. Agora, existem as nuances, né? Eu não sei se você percebeu. Conscienciologia profunda não é a mesma coisa de conscienciologia. Tudo está aí. Tem que ver o que há. Agora, aqui, essa remissiologia ajuda demais a pessoa. Já tem tudo investigado, é só a pessoa seguir a investigação. Ela amplia que ela vai chegar na opção de conclusão. A importância do estudo, né, da epiconscienciologia é você entender o quanto, às vezes, você fica preso a detalhes secundários. A matéria e derivados da dita cuja. Em vez de concentrar... Em vez de concentrar nesse foco, né, nessa questão muito mais abrangente, mais cósmica, vamos dizer assim, sem viajar na maionese, é claro, né, mas com os pés na terra, no chão e a mental soma no cosmos. Né? É isso aí. Agora, isso aqui hoje é para ver se a pessoa coloca o mental soma no cosmos. Okay. Se ela coloca nesse nível aqui, né, já vai fazer alguma coisa. É preciso ver se ela está bem sólida. Porque, em termos de reflexão, ela é uma argumentação bastante importante, né, para você refletir sobre o contexto. É o caminho. Está certo. Tive um sonho essa noite que me pareceu muito real. Sonhei que estava levando um tiro nas costas e acordei cansada e muito assustada, pois a todo momento me preocupava em ficar paraplégica. Minha mãe é consciencióloga e me disse que isso seria uma espécie de ataque extrafísico. O que o senhor acha disso? Olha, pode ser, mas também pode ser uma retrocognição. Estou só lembrando, né? Tem que ser fiel à situação. Pode ser uma retrocognição. Isso aqui é o mais correto da história. Se a pessoa está sentindo tanto assim. E outra coisa, a partir do processo onírico, que repercussões pode ter o holopensene pessoal sobre o cosmos? As fronteiras são somente ditadas pela limitação da própria consciência? Sim. O cosmos é o seguinte, você domina, dentro daquele holopensene que você domina, a sua psicosfera, você manda nele. Mas agora, você vê que o cosmos é o cosmão, é grandão. A gente é a consciênciazinha, eu chamo de consciência. Pode-se, então, considerar que o máximo autodomínio das reformulações da parafisiologia holossomática ocorre diretamente a partir do mental soma? Sim.
É tanto que nós falamos que uma coisa muito séria que tem é você colocar tudo que você penseniza a partir do PEN. O PEN é do mental soma. Está claro? Tem lógica? Quem é que está com você? Aqui na estrangeirismologia, você colocou assim, os estudos top da elencologia consciencial. Qual seria o papel da CL na elencologia? Assim? Qual seria a função? Da elencologia, o estudo top da conscienciologia. O papel principal é esse. Qual que seria a função? Nós não temos outra vedete atualmente. É a top aqui. Qual é a consciência top, a maneca top model? É a consciência livre. Tá, mas qual Vocês seria têm a outra? função? Eu tenho. De modo que ela, que é no elenco, ela é a top model. É a Gisele Bündchen. Tá certo? Mas, olha, a Gisele Bündchen, para mim, ainda é muito travesti demais, a cara dela, o jeitão. Eu acho que a consciência livre é mais. Pois é, mas mesmo fazendo a imagem, não vamos arranjar uma imagem travesti para ela, tem paciência. Entende? Acha a Gisele muito macha, muito executiva, entende? O jeitão dela é muito dinheirista, pelo jeito, ela tem uma cara de dinheirista, aparece, coitada, eu sempre achei, ela não é uma moça feia, mas veja, na minha terra, parece, tem cara de uma mulher que é travesti. Você entende? Travesti, bem claro. O jeitão dela é tudo de travesti. Hein? Não, ela passa, né? Ela passa. Agora, outra coisa. É a grande maneca. Isso ela tem razão. Eu estudei essas coisas todas de maneca. Ela é a maior mesmo. Do ponto de vista técnico, ela é ótima. Mas agora, do ponto de vista de forma, não, a vovozinha. Tem gente muito mais charmosa e cheia de vida do que ela. Por exemplo, uma mulher muito mais velha do que ela. Eu já falei aqui, a Catherine Zeta-Jones. Bolas. Se ficar perto, acabou Gisele Bündchen. Não, Sofia Loren não. Aquela não. Aquela lá é mais processo italiano. Não. Mas ela não tinha uma boa estética, né? A boca dela chegava meia hora antes do corpo. Então, gente, vocês nunca estudaram estética, não? Eu tive curso disso até no Japão, nas Filipinas, na China, todo dado em Hollywood. Nós não podemos esquecer disso. Agora, por exemplo, do ponto de vista de forma, a Catherine Zeta-Jones, ela não tem gente de cara, por exemplo, mais bonita do que ela, mas veja, ela tem o recheio da situação. Qual que é o recheio? O conteúdo, não é o corpo não, esquece, estou falando da cara. Ela tem o recheio da consciência, a manifestação da dona, o carisma dela, a força presencial, a loucura. Outra coisa, o tanto de papel que ela faz, tudo quanto é jeito, até papel de homem, com aquele negócio todo, sai bem. Essa é a maior que apareceu nesse povo todo. Ela ganhou da Greta Garbo, da Ingrid Bergman, esse povo tudo que tinha muita cabeça. Essa Catherine Zeta-Jones. Agora, tem uma coisa, parece que o temperamento dela não ajuda, né, em certas coisas. Tem gente que reclama do temperamento dela e tal. Não, com a gravidez, você sabe, vira bicho. A hora que vira bicho, você sabe, pode aparecer até um ornitorrinco. Que mistura tudo, né? Aí a coisa muda. Mas então a gente tem que entender o processo de estética sobre esse aspecto. Isso aí, o que há? Não adianta. Uma pessoa vem e ela tem os olhos paradões assim, etc., tudo grandão. Pode ser muito bonita, mas aquilo já vai. A outra, muito boa, mas ela tem 2 milímetros de nariz a mais. Não tem jeito. Por aí vai. Outra coisa, a pessoa é bacana, mas ela tem um processo de prognatismo de 1 milímetro que saiu. Isso tudo aparece, é o processo. Se vocês querem examinar estética, eu recomendo, como eu já recomendava isso desde lá de Uberaba, vá e vai estudar os cachorros que fazem desfile nesses grandes torneios animais. De vez em quando tem no shopping, aí já aconteceu vários. Olha lá,
e vão examinar como é que os caras vê o porte do cachorro, aquilo que tem. Pelo cachorro, a gente vai conhecer a gente, porque nós todos já fomos cachorro. Então, esse é um dos caminhos que tem para estudar o processo da estética. Tem, mas ela é aqui, o carisma da Gisele Bündchen é de uma pessoa assim, organizada para sustentar uma empresa. Parece uma empresária. Sabe? Não, é a dona lá aquela dona que fez aquele filme agora recente aí, Prada. É ela, é aquilo, a Prada. Agora, a Zita Jones, não. É aquela que envolve tudo. É aquela mulher, por exemplo, deve ser Helena de Troia, entendeu? Que fez a guerra por causa dela, tal. Todo mundo ficou doido, entendeu? É isso. Por quê? Está lá dentro, então. É o processo da energia. Agora, veja, quantas vezes essa Zita Jones já não deve ter sido Pitya? Está na cara. Eu garanto para você, se for lá, ó, passa o arco voltaico nela, você vai ver que ela deve ter uma energia que é uma loucura, deve ter ectoplasmia, deve ter tudo, senão não seria daquele jeito. Já a outra não, você olha para ela, você vê um cifrão. O negócio todo é esse, é o comércio, a indústria, está ali. Agora a outra não, é a consciência feminina, um negócio sério. Isso aí é difícil você avaliar. E outra coisa, a gente tem que avaliar a pessoa naquele momento evolutivo. Antes não interessa, depois não interessa, porque tudo muda. Mas essa atuação da CL com a elencologia? Como é que se dá essa atuação? Escuta, eu te pergunto, elencologia, eu estudo casting. Sim. Casting tem até os caras que tomam conta disso, etc. Tal, como se fosse a ciência, que virou, no português, elencologia. Então, agora veja, dentro da elencologia, qual que é a consciência rainha, a rainha das consciências? O top. Isso eu entendo, mas a atuação dela com os demais dos níveis evolutivos não, mais é o que abaixo. todo mundo vai caminhar para ela. Então, ela é o modelo que está lá. Sim, mas ela em relação aos que estão abaixo. É aquele modelo que caminhou mais, acabou. Tá, olha a diferença. atuação dela do ponto de vista de policarmalidade. É de ajudar, a fazer o que pode, tal, tudo que tem. A gente nem sabe, né? Por exemplo, assim, ó. A gente nem sabe, vamos dizer, os potenciais de interassistencialidade de uma consciência livre. Eu não sei. Por exemplo, o que eu estou querendo entender assim, você disse que às vezes o evoluciólogo, até serenão, ajuda uma pessoa específica, no momento específico da vida dela, que aquilo vai pegar um monte de outras. Tá, a CL faz isso? Aqui, ó, é um pensamento interassistencial. A CL faz isso também? Ela deve fazer. Específico e com uma o problema pessoa? é esse. Ela deve fazer isso com um país, uma cidade, um continente, com um planeta. Já pensou? Um planeta. Como é que fica? A gente tem que pensar que tudo, as grandezas vão se expandindo. Nós temos que ver o problema das grandezas. É o nível, a unidade das grandezas. Está claro? Grandeza. A unidade de grandeza nunca pode ser esquecida para quem está estudando a evolução. Tem que ter sempre a lembrança disso. Qual a unidade da grandeza que você tem? Qual o método que você usa para fazer essa avaliação? Isso aí é importantíssimo. Entende? A unidade de grandeza, o método que você usa para fazer a mensuração evolutiva de alguma coisa ou de alguma consciência. De modo que isso não pode ser esquecido. Professor Valdo, aqui no B. Na estrangeirismologia, na primeira página, o segundo item, a última ratio, isso é em latim, essa expressão? Como é que é? O segundo item da estrangeirismologia. Agora veja, então, a última ratio aqui está, o último em português e ratio está em espanhol, está em latim, é de propósito. Entendi. Porque muita gente escreve desse jeito. Eu coloquei as duas, mas o ratio aí é que é o latim. É porque o último está em itálico também. Sei, eu coloquei com acento agudo de propósito e itálico para chamar a atenção, porque muita gente chama desse jeito. Tá. É aquilo que eu estava falando para você sobre o processo de semântica, para a pessoa ver o outro aspecto, as divisões. Entende? Tá. Uma outra dúvida aqui,
na página 45, na segunda linha da página. Lá no finalzinho, a descrenciologia teórica. Saiu? Já foi falado? Já, isso aí já está. Então tá. Você viu mais alguma coisa? Não? Olha seus olhos de lince toda vez que você vai chegar aqui e faça observação. Olha o meu dedo do seu nariz. Você me deve isso. Tá certo? Isso é uma dívida que você tem comigo. Tá certo? E você quer cobrar a dívida em alto nível, tá vendo? Na hora. Agora, gente, quem mais? Quem é que está com o microfone? Tem mais alguma coisa que sobrou aí da situação? Tem gente que hoje vai encontrar com alguma CL à noite, na hora de dormir, não é isso? Esse é que seria o ideal, né? Mandar vocês diretamente para lá. Nunca pensaram tanto em CL como nessa tarde. Mais de hora nós estamos aqui falando na CL. Quer dizer, exatamente 1h45 minutos. 1h46 minutos. Está certo? Como é que é? Vem na mesma hora alguma coisa, né? Não, você veja, eu faço uma força danada para expor o processo da forma. Olha esse caso da teia de aranha com o ectoplasmia. Mas é o jeito da pessoa pensar. A hora que vê aquilo ali, foi o que o Pedro falou. Não, a gente vê nisso, você não vai esquecer. Eu agora já caracterizei o que quer dizer. Porque se falando em ectoplasmia, o negócio... Agora, você viu ali o problema, como é que é? Porque é a cara do ectoplasma, a teia de aranha. Em certa situação, é a mesma situação, aparece mais. E outra coisa, está certo, porque o problema é de uma base celular, ali também é base celular. Até um certo ponto tem sua razão. Tem uma afinidade de manifestação. Está certo? Então, professor Wagner, aquilo que eu comentei no início, acho que eu quero saber se tem procedência. Assim, a forma, até um certo nível, ela ajuda a disciplinar, a equilibrar. A partir de um certo momento, ela começa a pesar. Aí tem que ser eliminada. A forma ajuda a imaginação. A imaginação compõe o conteúdo daquela ideia de uma maneira melhor, mais acertada. Então, ela é útil para... Não, se não fosse útil, não estaria. A gente não estava aqui, né? Porque esse negócio desse cosmos, é gente inteligente que está dominando isso aí, né? Esse negócio... Quer dizer, o pai e a mãe da CL deve ser gente... boa, né? Danadinha, sabe? Conhece todos os ritmos. Você está entendendo? Sabe dançar qualquer dança, qualquer música, marcha, etc. Entende? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 18 votos online, 13 perguntas respondidas online, 16 perguntas presenciais, 64 assinaturas no livro de presença, 12 praticantes da técnica da INVEX, 12 voluntários da Asinvex. Teremos os seguintes recados: Rosa Nader, pelo o curso Lexicologia, Solange, Amigos, Valesca, Editares. Os verbetes para a eleição de hoje: arbitrariedade somática, autochecagem indispensável, codesaparecimento dessomático, demagogia, ectopia consciencial, efeito, egocarmologia, egocentrismo, enumeração generalizada, equívoco, frustração cosmoética, garantia evolutiva, inteligência, inteligência técnica, intencionalidade continuada, mudança de ego, nulificação da infância, para excursão interplanetária,
teleguiado autocrítico. Boa tarde a todos. Estou divulgando o curso Lexicologia, que vai ter no dia 3, 4 e 5 de julho. É sexta-feira à tarde, sábado e domingo. Esse curso ele trabalha com os dicionários do Holociclo, mas de uma forma bem descontraída. Eu vou falar da parte da antagonismologia, que é a parte que eu coordeno dentro do curso. Dada a escolha dos dicionários que o aluno quer trabalhar, a gente estuda como é que são elaborados os antagonismos na enciclopédia, e o aluno, então, aprofunda dentro dos temas dos dicionários escolhidos, e ele mesmo vai construir antagonismos. Isso é numa estação de trabalho, onde todos ficam bem à vontade, é um clima bem descontraído. Eu convido a todos a participarem do curso. Gente, eu estou aqui em nome do Amigos. É a reta final do sorteio, né, para quem puder ainda, até dia 20, sábado, o sorteio que nós vamos sortear domingo, esse laptop, mais os cursos, para quem ainda entrar fazendo a inscrição do Amigos até sábado, à meia-noite. Pode ser feito pela internet ou aqui até sábado na recepção do CAEC. Gente, nós ainda estamos... Eu vou falar a verdade aqui. Atenção. Nós ainda estamos precisando de 30, no mínimo, para equilibrarmos as contas do Amigos. O que é Amigos? Enciclopédia, holoteca, tertuliário, são esse custo fixo todo. Nós já conseguimos, os Amigos, né, estou falando aqui em nome do Eduardo, que não pôde estar aqui, nós já temos 44 nessa reta final, até hoje. Mas nós ainda estamos precisando de 30, para quê? Equilibrar. Significa o seguinte, pagar as contas, sem ter que ter insônia de noite. Então, quem puder, quem ainda não fez, quem quiser antecipar, vamos dizer que a minha inscrição termina em agosto. Eu posso antecipar? Posso. Faço agora e entro no sorteio. Se vocês quiserem, está ali à disposição, diariamente, quem quiser pegar, ver a especificação aqui, né, do laptop, mas, independente disso, a ajuda é imprescindível. Vamos pensar, se tem uma dupla que cada um possa ser um Amigos, vamos dividir a dupla nesse caso, e não vamos unir a dupla num amigo só para os dois, né? Como tem, às vezes, acontecido. Porque aí um ajuda e o outro ajuda. Porque quando vem a dupla, cada dupla pega um folheto, pega um verbete, né? Então, vamos pensar nisso aí. Nós estamos precisando de, no mínimo, 30 inscrições para fecharmos os custos. Tá bom? Eu conto com todos vocês aí. Obrigada. Oi, pessoal. Nós temos um lançamento que vai acontecer agora, domingo, dia 21 de junho, às 18h30, na loja da Conscienciologia, na Expo Conscienciologia, lá no shopping, que é o lançamento do livro A Pedra do Caminho, de Maria Teresa Lacerda. Então, vai ser no domingo agora, 18h30, vai ter um talk show lá. E também, para quem quiser esquentar um pouquinho o francês, que nunca mais falou, nós vamos fazer um pouco antes, na sexta-feira, dia 19, na Associação Cultural Franco-Brasileira, um talk show também da Maria Teresa, mas em francês. Então, vai ser na Associação Cultural Franco-Brasileira, no dia 19, que agora é sexta-feira, às 19 horas. E no domingo vai ter o lançamento oficial do livro, na Expo Conscienciologia, às 18h30. Tá certo? Então, eu conto com vocês lá para prestigiar essa mais nova autora da Conscienciologia. Só lembrando, gente, a Maria Teresa Lacerda, ela tem, eu acho que 82 anos, e ela tem uma experiência enorme em termos culturais, principalmente com muitas experiências na França. Ela foi professora de francês e de inglês também, viajou pelo mundo inteiro, então tem uma vasta experiência, tem muita coisa para passar. Então, é interessante, quem quiser lá conferir,
em português, no caso, né, no dia 21, às 18h30, na loja da Expo Conscienciologia, no shopping. Tá ok? Obrigada. Só mais um lembrete, aqueles que ainda não preencheram e participaram do censo da Cognópolis, estão lembrando que o censo é um levantamento integral, completo. Então, pessoal, a equipe, eles estão aqui utilizando o tertuliário, está lá a Natália, lá embaixo. Então, quem não preencheu ainda, por favor, contribuir para esse levantamento total do estado da Cognópolis. Para amanhã teremos o verbete co-desaparecimento dessomático, que ganhou com 6 votos. Obrigado, boa tarde e até amanhã.